Olá, meus amigos, boa noite. Dia 7 de março. É um prazer tê-los aqui no canal. Como prometido, há muitos amigos, Martins, Amaral, outros que pediram, Paiva. Eu vou fazer aqui e passar para vocês, ensinar um pouco do que eu sei, a minha experiência de cerca de 19 anos quase no mercado financeiro, de como escolher um fundo imobiliário, tá bom? Com passo a passo para aquele investidor iniciante, tá bom? Até que a gente vai chegar na compra simulada desse fundo imobiliário, usando a minha corretora, uma das que eu uso, a corretora Nuinvest. Tá bom, pessoal? Para tanto, aí eu peço que você se inscreva, compartilhe, deixe o like. Agora são quase 9 horas da noite. Eu vou fazer esse trabalho para vocês, esse conteúdo, com todo carinho, tá bom? Um detalhe, pessoal. Para quem já conhece fundos imobiliários e fiagros, você pode adiantar. Tá? Eu vou deixar aqui na edição, tá, o tempo da parte prática. Você pode pular essa parte inicial, que vai ser básica para o investidor realmente iniciante. Vai ser um guia para o investidor iniciante, tá bom? Então, olha esse tempo aí. Se você já conhece, já trabalha com FIIs, vai lá para frente para a parte prática. Se você não conhece, é ideal para você, tá bom? Outra coisa, para quem conhece, você pode mandar esse conteúdo para o seu amigo que não conhece aí e tem interesse de usufruir dos benefícios dos fundos imobiliários e dos fiagros, tá bom, pessoal? Então vamos começar aí? Então, o passo a passo parece que é longo, mas vai ser simples e direto, tá bom? Eu vou dizer para você o que é primeiro um fundo imobiliário. Vou começar do básico, Primeiras coisas primeiro. Depois, quais são os tipos de FIIs que a gente tem, tá bom? Algumas vantagens e algumas desvantagens. Lembrar que todo investimento tem riscos. Não existe investimentos isentos de risco, tá bom? Até se você guardar o dinheiro debaixo do colchão, você vai ter o risco da inflação. Quanto mais você comprar aí fundos, ações, ETFs, CDBs e coisas assim. Até a poupança no Brasil já foi confiscada. Então, nós temos riscos em todos os investimentos. Lembrar, quanto maior a possibilidade de rentabilidade, maior o risco, é proporcional, tá bom? O quarto aí, os termos relacionados para você aprender a fraseologia, como a gente fala na aviação, desses fundos imobiliários, tá bom? O 5, definição dos parâmetros que a gente vai escolher, tá? Aqui já entrando na parte prática, depois a gente vai ver alguns sites especializados, no caso aí Investidor 10, Fundos Explorer, tá bom? E o Status Invest. A gente vai, por meio de um desses sites, fazer a escolha do nosso FII, nosso fundo imobiliário, tá bom? Com base naqueles parâmetros que eu falei aqui no item 5. Depois a gente vai voltar para o site, a gente vai para o Google ver notícias desse fundo imobiliário, se tem algum tipo de notícia de corrupção, desvio, calotes e coisa assim, tá bom? O nono aí, a gente volta para aqueles 3 sites, a gente escolhe um deles e faz uma análise mais profunda das informações que existem ali de graça para a gente, tá bom? E nesse site a gente vai acessar o relatório gerencial, o último, e vamos aí destrinchar rapidamente esse relatório gerencial. E se a gente achar que vale a pena comprar o FII, a gente vai lá para a minha corretora, a Invest, fazer uma compra simulada e vou ensinar para vocês até como se compra um FII, tá bom? Então, pessoal, para quem já conhece, já pode pular para a parte prática, tá lá para o item 6. Para quem não conhece ou quem quer revisar o conteúdo, tá? Vamos começar aí, tá? Mas lembra aí, pessoal, deixa o like e se inscreva, tá bom? Vamos lá, item 1. O que é um fundo imobiliário, o FII, É um fundo de investimento, tá bom, pessoal? Onde aí alguém administra, uma pessoa jurídica administra esse fundo, que vende cotas, tá? E essas, com o item 3 aqui, o cotista é um dono, como fosse uma ação, você é dono de um pedacinho, de vários imóveis, de shoppings, de galpões logísticos, de CRIs, que são recebíveis imobiliários, tá? De hospitais e assim por diante, tá bom? Lembrar que o FII é aplicado a empreendimentos imobiliários, já o FIAGRO é aplicado ao agronegócio, tá bom, pessoal? Então, bem simples, é um fundo de investimento aplicado ao mercado imobiliário, tá? E você, quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você é cotista, Você tem um pedacinho aí de vários imóveis, de vários shoppings, galpões, hospitais, escolas e assim por diante, tá bom?
Depois, os tipos de FII, nós temos esses 4 tipos praticamente, tá? O de tijolo, né, onde existe algo real, físico, né? Existe o hospital, existe o galpão, existe aí a laje corporativa. Os fundos de papel que eles vendem certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, tá? Os fundos de desenvolvimento que compram imóveis, reformam para alugar, para rentabilizar em cima deles, tá? E os fundos de fundos, né, os FOFs, são fundos que compram cotas de outros fundos, tá? E ganham nos dividendos desses fundos e na valorização das próprias cotas, tá bom? São 4 tipos principais: tijolo, papel, desenvolvimento e fundos de fundos, tá bom? Agora a gente vai fazer uma explosão deles aí, tá bom? São esses aqui, tá? Shoppings, lajes, galpões, hotéis, educacional, hospitais, agências, FOFs, né? Híbridos, né, que é uma mistura de vários deles, de desenvolvimento imobiliário e recebíveis, tá? Vamos lá. O de shoppings, né? A gente tem nas grandes capitais, nas cidades maiores, shoppings, né? Que você, quando compra fundos imobiliários relativos a shoppings, você compra um pedacinho dessas várias, né, dezenas de shoppings aí, né? E foi um tipo de FII que foi muito impactado com a pandemia, tá bom? Então, shoppings. O segundo também que foi muito impactado, lajes corporativas, que são os escritórios, tá bom? Com a onda do home office, né? Eles perderam muito espaço, né? Mas essa onda tem diminuído e as companhias têm voltado, né, para as lajes. Então pode ser uma boa possibilidade de investimento. Os galpões logísticos vieram para ficar, com a Amazon, Mercado Livre, né? São pontos que o material é colocado e de lá é distribuído, tá? Então essas lajes, esses galpões, né, Mercado Livre, Amazon e outras, né, Magalu, alugam para deixar o material mais próximo do consumidor. Os hotéis, tá? Vários fundos que tem hotéis, né? Você pode comprar um pedacinho de vários hotéis também. Educacional são faculdades e escolas e cursos. Hospitais, né? São hospitais aí de várias redes, que você pode comprar aí também um pedacinho desses hospitais, tá? Todos precisarão de hospitais, então é um fundo aí bem estável. Agências bancárias, né, realmente tem diminuído, né, por conta aí da tecnologia. Então atenção com esses tipos de fundos imobiliários, de agências bancárias. Um dos mais famosos aí, os fundos de fundos que compram outros fundos imobiliários, tá bom? Os híbridos, né, que tem parte de tijolo, tem parte que é CRI, tá? Então são híbridos, né? Então são vários tipos em um só. Aqueles de desenvolvimento que eu falei, né, que eles rentabilizam os imóveis, tá bom? De recebíveis ou de papel, são os que mais renderam nos últimos anos, por conta da Selic alta, né? Eles vendem o tal do CRI, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eles emprestam dinheiro, né, para empreendedores, né, ou empresas para que eles possam construir, tá? E rentabilizam, né? Geralmente esses títulos são atrelados ou ao IPCA, a inflação, ou à Selic. Normalmente é a Selic, tá bom? É Selic mais 3, mais 4%, até mais 5, no caso dos FIAGs, tá bom? Eu acho que esses são todos os fundos. E para você que não conhece as vantagens, né, eu elenquei algumas. Você pode iniciar seu investimento com pouco capital. Tem cotas de 3, de 5, de 10 reais. Né? A gente fala base 10, aqueles que custam menos de 10 reais. Então com 9 reais você consegue comprar um Fiagro, né? Um exemplo, tá bom? Então o investimento inicial é bem baixo. Você pode usufruir da bola de neve de dividendos. O que é isso? Você vai chegar num ponto que você tem tantas cotas que os rendimentos você pode reinvestir, é uma das chaves do sucesso, para que essas cotas gerem mais recursos, né, mais dividendos, que com o tempo você vai comprar mais cotas e mais cotas, né, é tal da bola de neve de dividendos. Você pode receber isso com os FIIs, né, ou FIAGros. Vocês têm dividendos pagos regularmente, geralmente mensal, de forma mensal, e para mim, um dos pontos mais importantes, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então, é fundamental você buscar fugir do imposto de renda, tá? LCI, LCAs, né, que o prazo aumentou, mas os fundos e FIAGs, né, FIIs e FIAGs, né, você tem aí não tem tributação, né? São isentos para a pessoa física, tá? Então é muito bom. Que render para você limpinho na sua conta, tá? E você pode, com pequeno investimento, participar de grandes empreendimentos. Né? Uma rede de hospitais, uma rede de hotéis, né? Várias lajes corporativas, vários imóveis de aluguel, tá bom? São excelentes vantagens aí, mas
não são só bônus, né? Nós temos os ônus também, nós temos as desvantagens, a tal da renda variável, pessoal. Lembrando, né, que os fundos imobiliários e FIAGs são renda variável, ou seja, as cotas, né, sofrem variação diária de acordo com o mercado, com precificação, né, de notícias, tá? FIAGs, né, a parte de consumo na China, né, preço de commodities influencia nos fundos imobiliários, né, possibilidade, quando houve a pandemia, né, shoppings fecharam, tá? Então várias coisas, né, influências externas, né, atacam, né, tem respaldo aí, cai, né, sobre os FIIs essa influência, tá? Então, primeira coisa, né, renda variável, grande influência externa, tá bom? E por fim, né, se você vender a cota com lucro, você paga 20% de imposto de renda, tá bom? E não tem isenção, né? Nas ações até 20 mil por mês você não paga imposto de renda, se não for day trade, né? Aqui no caso não, se for day trade ou swing trade, né, que você vende e compra no outro dia, você, se tiver lucro, vai pagar 20%. Então há tributação em cima da cota, né, não dos dividendos, tá bom? Renda variável, pessoal, reforçando, se você não tem um estômago, né, você não tem um perfil, né, no mínimo moderado para mais agressivo, tá? Não recomendo aí você, né, ver suas cotas valorizando, né, ou ficar muito feliz com elas valorizando, tá bom? O mercado aí sobe e desce todo dia, se você ficar todo tempo olhando, você vai ficar se estressando aí, tá bom? Essas são as desvantagens aí dos FIIs e eu já falei das vantagens. O quarto ponto, alguns termos, né, para você que não conhece, são muito importantes e vou falar muito deles aí na análise do FII, tá bom? O queridinho, né, o Dividend Yield, né, é a porcentagem de dividendos pago no tempo, né, geralmente são 12 meses no ano, tá, mas tem um dividendo do mês, tá, tem em 3 meses, em 6 meses. Então, o delta Yankee, né, o DY é importantíssimo, tá? Saber, né, quanto pagou, né, naquele tempo, né, 12 meses, em porcentagem, tá bom? Lembrando, tá, para você aprender também, rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Então, se ele pagou 17, 18, não é garantido que para frente ele vai pagar a mesma coisa. Muito mais se ele for um fundo de papel, que tem CRIs atrelado a Selic caindo, o rendimento vai cair, né? Aqueles FIs que pagavam 16, 17 já estão pagando aí 12, 13, que eu estimo que deva ficar nessa casa, né, de 12, 13% ao ano. Ou seja, muito bom ainda, tá bom? Se a Selic cair para 9, 10 até o final do ano. O segundo item é valor patrimonial, o VP, né, que é o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas emitidas, tá bom? Então, quanto realmente esse fundo vale, né? Então ele pega o valor líquido dele, divide pelas cotas, você vai ter um valor patrimonial como referência, né? Quanto maior o número de cotas, menor o patrimônio, o valor patrimonial. Tá certo, pessoal? Toda vez que cotas são emitidas novas, né, o VP diminui. Tá bom? O preço pelo valor patrimonial é o PVP, tá? É muito falado. Então é o preço atual da cota pelo valor patrimonial. Exemplo, se a cota custa R$10 e o VP também está 10, né, o PVP vai ser 1. Tá? Lembrar que o valor 1 é o valor de referência, 1 é o valor justo, entre aspas, abaixo de 1, né, aquela cota está barata e acima de 1 ela está com ágios, tá? A princípio caro. Tá bom? Lembrar, PVP em 1 é o valor justo. Tá bom? Mais termos aí, a cota é o pedacinho do FII, né, é vendido de forma unitária, as ações têm às vezes o valor unitário, né, o valor referência seriam 100 ações, 1000 ações, dependendo do tipo de ação. Aqui não, aqui a cota é única, né? Você pode comprar uma ação do MXRF11, uma cota do MXRF11, uma cota do VSLH11 e assim por diante. E outro ponto importante é a liquidez média diária, né? É média de número de negócios feitos com esse fundo, né, na B3. Então, importante, né? Se você quer um fundo imobiliário que tenha liquidez, ele tem que ter bastante negócios, né? Bastante volume financeiro negociado. Por quê? Se a liquidez for baixa, né, abaixo de 2, de 3 milhões, você pode ficar com a sua cota presa, não conseguindo vender no valor que você queira, tá bom? Você deseja, no caso, tá bom? Então, busquem fundos líquidos, tá bom? Porque você vai ter maior facilidade de comprar e também de vender. E o PL é o patrimônio líquido, né? Representa o valor pertencente aos cotistas,
Então, o valor líquido realmente de quanto vale aquele fundo imobiliário, tá certo? Os dividendos, né, são proventos pagos regularmente, né, no mínimo 95% dos lucros vão para os cotistas todo mês, tá bom? Datacom, importantíssimo, pessoal, é a data considerada para que aquele que tenha a cota vá receber na próxima distribuição os dividendos previstos, tá bom? E a DataX é o dia seguinte, né, o dia útil seguinte à Datacom, ou database, né? Então, os FIIs que tem Datacom amanhã, dia 8, tá? Então, quem comprar até amanhã, né, inclusive amanhã, até o final do pregão, vai receber os próximos dividendos daquele fundo imobiliário. Quem comprar na segunda-feira, tá, não vai ter direito a esse próximo dividendo, né, os próximos pagamentos, e vai receber no outro mês, tá bom? Importante, né, no dia após ali na DataX, o FII já abre aí descontado, né, o valor do dividendo pago. Se ele valia 9,10 e vai pagar 10 centavos, né, na DataX ele já vai abrir, né, a R$ 9,00, né? Então tira os 10 centavos aí. Tá bom, pessoal? Foram os termos aí. Ah, sim, desculpa, tem dois, né? Rentabilidade, que é a variação em porcentagem da cota, né? Subiu, desceu, subiu 1%, né? Perdeu 1%, tá? No tempo aí é diário, né? Você pode ter a rentabilidade diária, mensal, anual, você pode escolher isso, tá bom? E para os fundos, né, de tijolo, né? Lajes, galpões, hotéis, vacância, né? E a porcentagem, né, que representa aí o que está vago, né? Que representa aí aqueles imóveis ou escritórios vazios, né, sem estarem alugados, tá bom? Pessoal, fechamos aí a parte básica, né, a parte de fundamentação, tá? Agora para o nosso exercício prático, né, a gente vai ter a definição dos parâmetros, tá bom? Quem já conhece pode começar daqui, tá? A gente vai escolher um fundo de papel, tá? Que são os mais famosos aí, um dos mais famosos, né? Liquidez, né? Aquele movimento financeiro diário, né? Acima de 3 milhões dia, tá bom? Porque eu quero um FII com certa liquidez, tá? O PVP, já falei, que é o preço pelo valor patrimonial, entre 0,95 e 1, no máximo 1, tá bom? Porque às vezes, quando está muito descontado, né, ele pode ter algum problema, tá? Então eu já deixei um range aí mais curto para a gente pegar um fundo melhorzinho, tá bom? O dividendo yield de 12 meses maior que 14%, né? Então, porque eles estavam acima de 14%, a maioria deles. E o último, né, maior que 1%, tá bom? Nas notícias, sem notícias negativas de corrupção, calotes, a gente vai analisar isso pelo Google. A gente vai simular R$500 aí na conta, tá? E a corretora vai ser a minha no Invest. Tá bom, pessoal? Os parâmetros são esses. A gente vai começar aí, tá, com sites especializados, né? Funds Explorer, Status Invest e Investidor 10. Então, na prática aí, vamos lá. O que eu achei melhor para fazer essa triagem inicial, né, com os parâmetros que a gente colocou aqui, é o Funds Explorer, tá? Então, já deixei aqui para vocês. Então, só para exemplificar, esse aqui, Investidor 10, Status Invest, tá bom? Essa é a cara dele aqui. São grátis, tá bom, pessoal? As ações, depois tem dividendos, depois tem, né, os fundos imobiliários, maiores altas, maiores baixas, também dividendos, também tem fala de fiagos aqui também. Depois, Investidor 10, tá? A cara dele é essa aqui, tem os rankings também, né? São bem parecidos na parte inicial, tá bom? E o que a gente vai usar para fazer a triagem do nosso fundo imobiliário vai ser o Funds Explorer, que eu achei o mais didático, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui nos parâmetros para a gente poder voltar e olhar, tá bom? Vamos lá. Então aqui no site, né, fundsexplorer.com.br, tá? Você pode ir no Google aqui, eu coloquei até um exemplo aqui eu estava pesquisando agora antes, você pode colocar aqui fundos imobiliários, tá? Tem outros aqui, ó. Tem o site FIIs, também é muito bom, né? Tem vários outros, Infomoney também ajuda, tá? Então você pode pesquisar aqui vários sites, a Suno também, tá certo? Então, vamos lá, passo a passo. Então, Funds Explorer, né, lado esquerdo aqui, você vai em ferramentas, né? Então tem aqui várias abinhas, né? Você vai em ferramentas, ranking de FIIs, tá bom, pessoal?
Então vamos um passo a passo aí para você ver como analisar. Está conectado à internet, confirmando, tudo certinho. Vamos lá. Então a gente vai selecionar aqui, vamos lá. Os FIIs são todos, tá bom? As colunas, ó, o fundo, né, o FII, o setor, a gente quer de papel para ver, liquidez diária, PVP, dividendo yield, né? Vamos ver aqui, yield, que é o último, vamos pegar aqui 12 meses acumulado também, a gente vai olhar, né? O preço, variação, a gente não precisa da variação, patrimônio líquido importante dar uma olhada, cotistas não precisa ver, tá bom? Então já fiz aqui a triagem, e o setor, né, desmarca aqui, a gente marca só de papéis. Tá bom, pessoal? Então nós temos aqui já a divisão deles, né? Então a gente vai marcar aqui, lembrando, né? Liquidez maior que 3 milhões, então a gente pode aqui, liquidez aqui, ele vai pegar da maior para menor, tá certo? Então liquidez acima de 3 milhões, opa, ele voltou, desculpa aqui, o PVP entre 0,95 e 1, né? Então, isso aqui já está acima, né? O MX, o KN está acima, esse está dentro, mas o dividendo dele, o último, foi 0,97, tá? E em 12 meses, 10. Né? Tá fora dos parâmetros. O CPTS, né? PVP está abaixo, 0,95, 0,93. Vamos lá, continuar. O RB, RY11, né? 1, acima de 1. Pô, tá um pouquinho abaixo de 14, tá fora. Tá? A gente colocou 14, né? 14 aí em 12 meses. Iridium, 4 milhões, 0,86 está bem descontado, então a gente pula esse aqui. E eu acho que o Vigi, né, 4 milhões de liquidez média diária, 1 está certinho, maior do que 1, 1,13, maior que 14% em 12 meses. E tem um patrimônio aí bom, eu não coloquei, mas você pode colocar o patrimônio líquido aí acima de 500 milhões, acima de 1 bilhão. Tá? Quanto maior o FII, né, a princípio ele é melhor. Tá? Mas a princípio, a gente vai analisar. Então nós escolhemos aqui o Vigi 11, tá? Vamos já clicar nele aqui, deixar ele aberto. Então, escolhemos de papel, liquidez acima de 3, PVP era 1, era acima de 14, tá? O último pagamento de dividendo acima de 1. Agora a gente vai para as notícias, né, pessoal? Então deixa eu voltar aqui. Já fomos no site especializado, já fizemos aqui a triagem, que é o Vigir 11, tá? Vamos lá para o Google, pessoal. Então, Vigir 11, nós escolhemos o valor. Então, você copia aqui, vem aqui para o Google, joga aqui. A cotação dele hoje, né, subiu aí 0,5, né? Notícias, vamos dar uma olhada aqui. Contratação de XP Investimentos para prestar serviço em sua cota, então uma boa notícia. O Vigi receberá 11 centavos, né? A gente vai ver depois, analisar, que deu mais de 1%. Aqui, recomendados para março, então boa notícia. Recomendado para 24, ele está no meio também, pagará 11 centavos, isso foi em dezembro. Deixa eu ver se tem alguma coisa negativa aqui, provenço. Então, nessa primeira folha aqui, nada negativo, né? Muito positivo que eles contrataram a XP, né, como formador de mercado aí por tempo determinado. Então, você pode até clicar na notícia e dar uma olhada. Tá? Esse site também é bom, tá? Fiz. Então, dá uma lida aqui, aceitar os cookies. Então, anunciando no prazo aí, a vigência mínima de 12 meses, então a XP é uma potência, né? No mercado financeiro. Então, tem o objetivo de fomentar a liquidez, né? Então, a princípio, muito bom. Aqui os rendimentos do Vigi, aproveitando aqui, vou dar um zoom maior pra gente aqui. Tá pagando aí CDI mais 2% ao ano, tá bom? Excelente aí. Tá bom? No caso aí, os 13 alguma coisa. Tá bom? Pessoal, beleza, né? Vimos aqui, não temos notícias negativas, tá? Botamos aqui, sem notícias, né? Então, a princípio aí,